Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vou estar trazendo aqui uma palavra qual o Senhor trouxe ao meu coração sobre o poder da intercessão. Talvez você aí do outro lado esteja cansado, desanimado. Glória a Deus, aleluia. Talvez você já não queira mais orar por esta causa, por esta libertação, por essa transformação no meio da tua família, dentro do teu lar. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor trazia esta mensagem ao meu coração sobre a importância da intercessão. Glória a Deus, aleluia, a qual se encontra, meus amados irmãos, no livro de Atos, o capítulo é o 12. Glória a Deus, aleluia. Vou estar lendo o versículo 5, que nos diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor está nos dizendo que Pedro ali estava aprisionado, mas a igreja intercedia pela vida de Pedro. Glória a Deus, aleluia, porque quando Herodes mandou matar ali a Tiago a espada, quando ele matou Tiago a espada, glória a Deus, aleluias, ele prendeu também a Pedro, meus irmãos, glória a Deus, aleluias, para fazer ali o mesmo, porque aquela situação a qual ele tinha matado ali Tiago tinha agradado ali aos judeus, e ele deixou o seu coração ensoberbecer ali, prendeu a Pedro, e depois da Páscoa ele planejava executar a vida de Pedro, só que Pedro tinha uma igreja que orava continuamente pela vida dele, glória a Deus, aleluias, e Pedro era guardado dentro daquela prisão, porque Herodes mandou prender ali a Pedro, glória a Deus, aleluia, e tinha 12 soldados ali, a qual estava vigiando a Pedro, glória a Deus, aleluia, mas enquanto a igreja intercedia pela vida de Pedro, glória a Deus, aleluia, Pedro era guardado dentro daquela prisão, e o Senhor Deus enviou ali o teu anjo para tirar Pedro daquela prisão, glória a Deus, aleluia, e Pedro saiu ali daquela prisão através da intercessão da igreja do Senhor, e o Senhor trazia a importância de nós estarmos sempre intercedendo, meus irmãos, glória a Deus, e nunca desanimar, glória a Deus, de estarmos intercedendo pela vida dos nossos entes queridos que ainda não servem ao nosso Senhor, por aquele milagre, por aquela bênção ao qual o nosso coração almeja, glória a Deus, aleluias, e que nós não devemos desistir, continuar intercedendo, porque a nossa intercessão, meus amados irmãos, ela tem o poder, glória a Deus, assim como a intercessão daquela igreja teve o poder ali, e Deus arrancou Pedro daquela prisão e deu ali o grande livramento de morte para a vida de Pedro, porque Pedro ainda tinha uma grande obra sobre a face desta terra. Assim também a nossa intercessão, meus irmãos, quantas vezes os nossos entes queridos são guardados através da nossa intercessão. Imagina você, se nós não intercedermos pela nossa família, pela nossa parentela, por aquilo a qual o nosso coração almeja, glória a Deus, aleluia, o inimigo ele entra, meus irmãos, e ciranda com a nossa família, mas enquanto nós estivermos na intercessão, o Senhor livra, o Senhor guarda, o Senhor corta os laços de morte, o Senhor fecha a sepultura, glória a Deus, aleluias, e o Senhor também trazia ao meu coração, meus irmãos, sobre a vida também de Neemias, meus amados irmãos, quando Neemias soube ali a situação a qual se encontrava ali, Jerusalém. Oh, meu Deus do céu, a palavra do Senhor nos diz que Neemias se pôs ali a interceder pelo povo de Israel, porque lá no livro de Neemias, capítulo 1, glória a Deus, aleluia, o versículo 6 nos diz assim: estejam, pois, atentos teus ouvidos, teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Glória a Deus, aqui Neemias se levantou a interceder aí pelo povo de Israel. Então Neemias entrou ali em oração, glória a Deus, aleluias, por aquele povo, para que o Senhor desse livramento também para aquele povo. E glória a Deus, aleluias, e Neemias pediu ali graça para que aquele rei achasse graça diante de Neemias e permitisse que ele fosse até Jerusalém para restaurar ali os muros de Jerusalém. E o Senhor Jesus ouviu a oração de Neemias, meus irmãos, o Senhor ouviu a intercessão de Neemias, porque aquele rei permitiu que ele fosse para Jerusalém e cumprisse ali o chamado do Senhor, que era restauração.
de Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. E foi através da intercessão, foi através do clamor, da oração, meus irmãos, a qual aqui também nós vemos a importância de nós estarmos sempre orando, buscando ao Senhor, em todas as decisões também que nós formos tomar, meus irmãos, que nós venhamos colocar diante do Senhor, para que Ele ouça a nossa oração e entre com a providência divina. Porque foi assim que aconteceu com a vida de Neemias. Primeiro ele orou e falou: Senhor, que este rei ache graça diante de mim e me permita restaurar os muros ali. E assim foi, conforme a oração de Neemias. Assim também somos nós, quando temos alguns projetos, algumas coisas para resolver, meus irmãos, vamos estar intercedendo, vamos estar colocando diante do Senhor, para que Ele venha ir na frente, tirar todos os embaraços, todos os impedimentos e nos entregar também a vitória. Glória a Deus, aleluias. E Senhor também trazia ao meu coração sobre Esté, meus irmãos. Glória a Deus, aleluias. Quando ali Mardoqueu, perdão, meus amados irmãos, quando Amã, glória a Deus, aleluias, queria ali exterminar o povo judeu, glória a Deus, aleluias, e Mardoqueu foi de encontro até Esté, para que Esté entrasse ali diante daquele rei e pedisse ali a intercessão por aquele povo, né? Pedisse ali o livramento para o seu povo judeu. Glória a Deus, aleluia. E lá no capítulo 4 de Esther, meus irmãos, o versículo 16 nos diz assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, perecendo, pereço. Glória a Deus, aleluias. Aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que Esther pediu ali um jejum e um clamor em prol da vida dela, para que ela entrasse ali diante do rei, porque sabemos, meus irmãos, que ela não podia entrar ali, ao menos que o rei chamasse Esther para estar diante dele. Glória a Deus, aleluia. Então ela corria ali o risco de estar indo diante daquele rei e ser executada. Glória a Deus, aleluia. Mas a igreja, aquele povo judeu ali, intercedeu pela vida de Esther. Por 3 dias eles jejuaram, glória a Deus, e clamaram pela vida de Esther. Glória a Deus, aleluia. E quando Esther foi diante daquele rei, meus irmãos, a palavra do Senhor vem nos dizer que aquele rei também achou graça diante de Esther e ouviu ali a petição de Esther, e através da vida de Esther ali, o povo judeu teve um grande livramento. Glória a Deus, aleluias. E é maravilhoso, meus irmãos, o poder da intercessão, meus irmãos, o poder de nós estarmos sempre clamando um pelos outros, meus irmãos, não só pela nossa vida, mas clamar pela nossa família, pela nossa parentela, por aquelas vidas que precisam de um socorro do Senhor, porque nós aprendemos nessas 3 passagens, meus irmãos, é claro que tem mais passagens que nos traz a respeito do poder da oração, da intercessão, mas o Senhor trouxe essas 3 passagens ao meu coração. Glória a Deus, aleluias. A importância de nós estarmos clamando, glória a Deus, aleluia, porque quando nós intercedemos, quando nós colocamos diante do Senhor as nossas situações, a nossa família, nós sabemos que o nosso Deus, Ele vem e entra com a providência divina. Então, se você se encontra desanimado, eu não aguento mais orar por este filho, por esta filha, por este esposo, por esta esposa, o Senhor te diz através desta mensagem nesta noite: continua me clamando, continua intercedendo pela vida deles, porque eu entro com o livramento. Quantos laços eu tenho cortado de morte em prol da sua família através da sua oração. Então não desista, continue clamando, porque você não tem ideia de quantas vezes o inimigo tentou tocar na sua família, mas o Senhor guardou através da tua intercessão. Então continua clamando por este filho, por esta filha, por este esposo, por esta esposa. Continua clamando por este milagre, que o Senhor vai te conceder a bênção, o Senhor vai te conceder a vitória, porque o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é poderoso, e nessas 3 passagens o Senhor entrou com a providência divina, o Senhor deu livramento, o Senhor guardou, o Senhor ouviu a oração dos teus filhos, a qual
constantemente estava em intercessão. E assim também é na tua vida, meu irmão, minha irmã. Continua intercedendo por esta causa, continua intercedendo por essa família que no momento certo eu vou entrar e vou fazer o resgate, eu vou entrar e vou libertar, vou salvar a sua família, vou entrar com este milagre a qual você tem clamado. Mas o Senhor te diz através destas mensagens nesta noite, não desista, porque a tua oração tem poder, a tua oração tem chegado diante do meu trono, meu irmão, a tua oração tem chegado diante do meu trono, minha irmã, e eu vou entrar com o milagre na sua vida, eu vou entrar com o milagre dentro do teu lar, dentro da tua família. Assim diz o Senhor para você nesta noite, neste dia, nesta manhã. Eu não sei qual horário que você vai ver este vídeo, mas o Senhor te diz: eu estou ouvindo a tua oração, eu estou ouvindo o teu clamor. Não para de interceder, não para de me clamar, não para de jejuar por esta vida que eu vou entrar e vou transformar através da tua oração, através da tua intercessão, porque ela tem chegado diante do meu trono. Assim diz o Senhor dos Exércitos para a sua vida, através desta palavra, deste vídeo, nesta hora. Receba em teu coração, receba a transformação, o milagre, a cura, a vitória, a libertação, a salvação para a sua família. Receba em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém?